Bom dia, chegamos ao nosso quinto dia de oração profética pelo ano de 2025. Sintam-se abençoados, sintam-se abençoadas. Eu profetizo toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida, chuva temporã e seródia, bênçãos sacudidas, recalcadas e transbordantes sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, que a proteção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu abençoo você, eu profetizo paz sobrenatural sobre o seu coração. Paz é um fruto do Espírito e você deve andar no Espírito. A palavra nos diz para andar no Espírito e não andar por aí a satisfazer as paixões e concupiscências da carne, para que você não se desvie das direções, dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Os sonhos que Deus tem para si são muito maiores do que os seus. Eu sei que você projetou o seu ano 2025, você escreveu coisas, você profetizou coisas, você sonhou, você desejou. Mas o nosso Deus é maravilhoso, Criador do céu, do sol, da lua, das estrelas, de todas as coisas, e Ele chama você pelo nome. E Ele vai fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Então creia nas promessas de Deus. E hoje a palavra que Deus tem para a sua vida, para este dia de oração e profetizando este ano 2025, é necessário que você submeta a alguns princípios de Deus. É necessário que você tenha calma no seu coração. Diz aqui no Gálatas 5:22, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Eu vou repetir para você: alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isto é o fruto que o Espírito Santo produz em nós e através de nós. Esta é a vontade que Ele tem para a nossa vida, que nós possamos ser alegres, amorosos, andar em amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu hoje quero falar acerca de domínio próprio. É necessário que neste ano, e que você, isto não é só eu não estou só a profetizar só para este ano, mas é para que você guarde isto no seu coração sempre. Eu pessoalmente, há coisas que eu ouço, orações que eu ouvi, palavras, coisas que eu guardo no meu coração com a graça do Senhor Jesus, e você deve pedir a Deus: guarda, Senhor, guarda as suas. Eu até já oro pela sua vida, que as sementes da palavra sejam plantadas no seu coração e que venham a dar um fruto forte, venha a criar raízes profundas no seu coração, para que você possa guardá-las no seu coração, porque só aí você realmente vai dar o bom fruto. Amém? Então, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarde as palavras no seu coração. Eu guardo muita coisa. Então, eu estou aqui a falar de profetizar para o ano 2025, mas você guarde para a sua vida estes ensinamentos e estas orações, porque elas vão abençoar você. A palavra abençoa. A palavra não muda. Muita coisa pode mudar ao seu redor, mas a palavra de Deus não muda. Então, domínio próprio. É necessário você ter domínio próprio para você entender qual é o tempo que você está, quando você se deve mover, para onde se deve mover, quais são as propostas que você deve de aceitar ou não, quando é para estar calado e para falar. Então, usar o poder do silêncio. Eu já estudei a matéria, tirei um curso de inteligência emocional, e a inteligência emocional tem muito a ver com o domínio próprio, é muito semelhante, apesar de ser uma coisa que não tem nada de espiritual nos ensinos da escola, mas também ensina a ter domínio próprio. Mas se a escola, a ciência prova algo tão bom, não é? E comprova algo tão bom, imagine Deus, que a palavra dele é espírito e é vida, e é viva e eficaz. O quanto ela nos pode transformar e trazer-nos ainda coisas mais benéficas para todas as áreas da nossa vida. Então, é necessário você ter domínio próprio, e aqui
Provérbios 15, 23 diz assim: todos se alegrarão quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Então é necessário ter domínio próprio sobre a forma, sobre os momentos e os tempos que é para estar calado, os tempos que é para falar. Repare, aprenda com Jesus. Jesus calou-se em momentos que eu sei que se fosse eu ou você naquela altura que teríamos dado respostas, mas como Jesus andava no Espírito e ele estava a ser movido por um propósito, pelo propósito de Deus, e quando você anda no Espírito e você está a ser movido pelo propósito de Deus, você tem alvos, tem alvos, tem metas a alcançar, você vai se mover pelo propósito, você tem que silenciar o seu coração, a sua alma, você tem que aquietar o seu coração e tem que pedir a Deus para ajudar você a ter domínio próprio. Porque imagine se Jesus, quando lhe perguntavam quem ele era e se ele era o rei dos judeus e se ele era o Messias, ele ficou calado muitas vezes, porque se ele falasse naquele tempo, ele não iria viver o propósito, porque ele sabia perfeitamente que eles iriam ficar com temor a Deus e não o iriam crucificar. E aqui também você vê que Jesus foi fiel até à morte de cruz, por mim e por si. Ele foi fiel. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Entende? Então Jesus teve domínio próprio sobre se calar no momento certo. Eu da outra vez, em uma oração que fiz aqui, eu estava a falar acerca de que não sabia que palavras é que deveria de falar, às vezes com pessoas que estão de luto, e hoje estava a ler um devocional e realmente falava acerca disso, do domínio sobre as palavras, que realmente não se deve falar muita coisa. Então foi uma confirmação ao meu coração. Então eu sempre agi certo, porque eu não sabia que palavras é que devia dizer, porque no caso eu deveria mesmo era de estar calada. Então era isso que eu sentia no meu espírito. Então no fundo eu estava a ser dirigida por Deus, e eu lembro perfeitamente, eu não me lembro qual é o devocional que eu deixei aqui, qual é a oração que eu deixei, mas lembro perfeitamente que Deus estar a partilhar, e hoje lembrei-me, quando estava a ler este devocional, lembrei-me, pois é, eu tinha partilhado que não sabia que palavras é que dizia naquelas orientações, até pedia misericórdia a Deus, porque é que eu não consigo falar, e de facto a realidade é que não é para falar. Quanto menos palavras se usar nessas situações, melhor, basta a nossa presença. Então eu estava a agir corretamente, inconscientemente. Amém? Então, outra área que você também tem que ter domínio próprio é acerca das suas escolhas. Diz aqui mais à frente, no capítulo 16 de Provérbios, versículo 25, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Então, às nossas emoções, à nossa forma de ver, às vezes as coisas parecem que são corretas, mas aqui diz que eles acabam levando à estrada da morte. Então é necessário você buscar em Deus qual é a direção que Ele tem para a sua vida e estar muito atento e atenta aos sinais, não ser movido por conselhos, não ser movido... Quando você perguntar alguma coisa a Deus, você deve aceitar pessoas que lhe vão trazer conselhos vindos do céu. Você deve discernir também os conselhos, você deve buscar em Deus a direção, porque aqui diz que são caminhos que até parecem bons, mas no final levam à estrada da morte. Então, se você, para andar no Espírito, você tem que ter a mente do Espírito. Você tem a mente do Espírito. O apóstolo Paulo fala que nós, porém, temos a mente do Espírito. Então, dentro da mente do Espírito, você vai conseguir discernir. Se o Espírito Santo de Deus mora em você, Ele vai orientar você no caminho da vida, da verdade. Ande no Espírito e não ande por aí a satisfazer as paixões e concupiscências da carne, porque às vezes essas paixões e concupiscências da carne são aquilo que parece bom aos olhos do homem. Então, tenha domínio sobre as suas escolhas, tenha domínio sobre as suas emoções, tenha domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ande no Espírito, ande em domínio próprio. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, nós queremos agradecer por mais esta oração profética, por esta palavra poderosa e maravilhosa. Eu oro para que todas as pessoas que estão aqui comigo sejam conduzidas pelo Teu Espírito Santo para terem uma vida onde vão dar o bom fruto do Espírito e tenham um domínio próprio, porque eles vão ser abençoados, vão ser beneficiados, vão prosperar se tiverem domínio próprio, vão desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para cada um deles. Eu quero abençoar cada um deles possa realmente andar